Eu penso que é um trabalho muito importante de ser feito, mas é um trabalho muito difícil também, né? Que demanda muita responsabilidade, porque nós lidamos com vidas das pessoas. Eu acho que as pessoas merecem ser, né, olhadas e valorizadas em todos os momentos. Por trás de muitos processos, há histórias, conflitos e pessoas que precisam ser ouvidas. Psicóloga e estagiária da pós-graduação no Projeto Borboleta, a Camila acompanha de perto a realidade de mulheres vítimas de violência. Então, a minha trajetória que começou em 2023, eu vim como estagiária da observação da faculdade e eu me apaixonei. Quando a Ivete estava aqui na época, foi a Ivete que fundou o projeto junto com a doutora Madiele, e eu liguei para ela e perguntei se eu poderia vir fazer uma entrevista com ela, porque eu gostaria de fazer o estágio, e ela falou: tu tem que vir num grupo na terça para saber se tu gosta. Para estar aqui dentro a gente tem que gostar. E daí eu falei, então tá. E daí eu vim para um grupo e no mesmo momento eu me apaixonei, porque era muito bonito a gente conseguir trabalhar novas perspectivas para mulheres que às vezes não conseguem enxergar uma coisa diferente. Então, dentro do nosso grupo das terças, a gente trabalha arte-terapia, a gente trabalha atividades de escrita, atividades de outros tipos de trabalho manual. Então, sempre voltando com uma reflexão, trazendo para elas novas percepções mesmo. Como forma de oferecer um atendimento mais próximo e humanizado a essas mulheres, no Fórum 1, em Porto Alegre, equipes de psicólogos desenvolvem um trabalho que vai além do processo judicial, criando espaços de escuta, apoio e acolhimento. Então, a gente sempre traz assuntos que sejam pertinentes para a realidade delas. Às vezes, elas trazem algum assunto que elas querem conversar, e daí a gente pensa maneiras diferentes de conseguir trazer um pouquinho de reflexão, assim. A gente já fez grupos sobre violências invisíveis, que vem muito da violência psicológica. Então, que elas não percebiam que passavam por violência, como às vezes, mas ele queria me buscar sempre no trabalho. Mesmo quando eu dizia que não precisava, ele sempre insistia, eu dizia que não e ele estava lá. Então, aí elas não percebiam que isso poderia ser uma violência, poderia ser uma forma de controle. Então, quando a gente está conversando num espaço de acolhimento, fica muito mais tranquilo. E aí, dessa forma, a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha para ir conscientizando as mulheres cada vez mais. Então, a gente precisa justamente da soma desses conhecimentos técnicos para a gente dar conta, né, de enfrentar a violência contra a mulher. Somente o direito, somente o conhecimento jurídico, né, e a atuação jurídica não vai ser possível que a gente chegue, então, a esse objetivo, que é, de fato, coibir, né, a violência contra a mulher. Então, muitas vezes, os juízes nos encaminham elas no intuito da gente fazer essa escuta, de entender como é que ela está e se ela precisa de algum auxílio, ou às vezes vem pela rede, às vezes vem pela defensoria, às vezes vem pela própria patrulha da Maria da Penha, já nos encaminham mulheres. Então, em sua maioria são mulheres que precisam de algum apoio, algum suporte, e alguém está percebendo isso e aí mandam pra gente. Esses profissionais, eles integram, né, o sistema de justiça e vêm qualificar a prestação jurisdicional. Mas mesmo assim, a vítima vem aqui e diz: olha, eu não preciso mais da medida, não quero mais a medida, eu quero a revogação dessa medida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me utilizar, então, justamente desse conhecimento técnico da psicologia, especialmente, mas também pode ser do serviço social e, eventualmente, também, se essa mulher possuir alguma patologia que demande a intervenção de um médico psiquiatra, para eles poderem, então, fazer uma avaliação e me dizer: olha, a vontade dessa mulher é uma vontade livre, né? Ela está sofrendo alguma pressão, ela está ainda inserida nesse ciclo de violência e isso está fazendo com que ela não consiga perceber a situação de violência que ela está inserida, né? Como se fosse o ciclo de violência, como se fosse um véu, né? Então ela está ali que ela não consegue ter a nítida visão dos fatores de risco presentes. Profissionais como a Camila atuam em diferentes frentes do judiciário. Com um trabalho que ajuda a aproximar a justiça da realidade, psicólogos e assistentes sociais estão presentes antes mesmo da sentença judicial. Um trabalho técnico, sensível e essencial. A maior frente de trabalho do serviço social é elaborar laudos, estudos sociais, né, laudos decorrentes de processos de estudos sociais, nos quais nós vamos tentar entender a complexidade da realidade social onde estão inseridas as famílias, seus territórios, as políticas públicas que elas acessam, que direitos foram violados.
né? Geralmente crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, né? Pessoas que estão em alguma situação de violação de direitos. Começa a fazer o atendimento e esse atendimento ele não tem um horário para terminar, porque a gente precisa que aquela escuta vá se complementando e que a gente possa buscar a maior quantidade de informações possíveis para também enriquecer de informações do processo judicial, né? Para além daquilo que na parte do direito é anexado e é juntado dentro daquele material. Com um olhar técnico e humanizado, na área da infância e juventude, psicólogos e assistentes sociais avaliam os contextos familiares, sociais e emocionais de crianças, adolescentes e suas famílias. A base da atividade ela é com crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional, em situação de vulnerabilidade, né? Mas a gente também atende alguns processos de adolescente infrator, medidas socioeducativas, cumprimento de medida socioeducativa, processos que envolvam alguma situação de guarda, que envolvam guarda de criança em situação de vulnerabilidade. Agora está começando também um pouco das avaliações em função do ECA digital de crianças que ficam expostas em vídeos, em questões de mídias sociais, mas a base são ações de medida de proteção envolvendo criança e adolescente, crianças em acolhimento, destituição do poder familiar, adoções, né, todas essas linhas que envolvem a questão da proteção na infância, né, da garantia de direitos. A gente precisa oportunizar esse espaço de escuta e, sobretudo, de fala, para que elas possam efetivamente dizer como elas se veem nesse processo. Bom, pai e a mãe estão se separando, sim, mas e como eu fico no meio disso? Nós realizamos encaminhamentos para os serviços da rede quando essas famílias ainda não estão referenciadas em serviços públicos, né? Nunca conseguiram, por exemplo, acessar um benefício social, um serviço da política de assistência social, ou um serviço da política de saúde, ou muitas vezes não conseguem acesso à educação. Nós realizamos encaminhamentos e articulações com esses serviços para que essa família passe a ser atendida. E no que concerne as crianças, nós atuamos diretamente com as equipes técnicas das instituições de acolhimento. Então, nós lidamos com essas crianças no cotidiano também, no sentido de auxiliar as equipes técnicas que trabalham com essas crianças, orientá-las, assessorá-las no atendimento das crianças e das famílias também. Quando não é possível o retorno dessas crianças para as famílias, somos nós também que as encaminhamos para adoção. Profissionais que também estão presentes nas comarcas do interior e auxiliam nas decisões judiciais. Aqui em Pelotas, eu estou vinculada ao juizado da violência doméstica, mas nós temos, por exemplo, aqui colegas que atuam em varas de família, colegas que atuam no juizado da infância e juventude. Então a gente tem, digamos assim, diferentes frentes de atuação e algumas características do nosso trabalho. Então, por exemplo, no juizado da infância e juventude, nós trabalhamos muito com situação de crianças e adolescentes que tiveram algum direito social violado. Vejo, né, o nosso trabalho enquanto assistentes sociais, enquanto psicólogos, né, que são, digamos assim, os profissionais que a gente tem mais, né, acaba sendo bastante requisitado e valorizado porque as demandas que chegam até o Poder Judiciário, elas são cada vez mais complexas. Os pareceres desses profissionais muitas vezes subsidiam decisões técnicas e em outras tantas também contribuem para estreitar os laços entre pais e filhos. Atuando no núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos, Graziela acompanha de perto as oficinas de parentalidade. Mas o que a gente quer com essas oficinas é realmente possibilitar que elas possam vir ao judiciário, possam, num espaço seguro que não vai ser prova, não vai ir para dentro do processo, a criança disse isso ou disse aquilo, não. É realmente um momento de prevenção, é um momento de escuta, de acolhimento, de fortalecimento para que eles consigam enfrentar aí essa fase, né, desse processo de separação de uma forma um pouquinho mais tranquila, se é que pode ser tranquila, né, mas pelo menos sabendo que não estão sozinhos, que tem outras crianças, tem outros adolescentes que passam por aquilo e que dentro do judiciário também tem um espaço para que eles possam dizer como se sentem, né. Mas esse cuidado vai além do atendimento às partes envolvidas nos processos.
Psicólogos e assistentes sociais também desenvolvem um trabalho voltado a magistrados e servidores, promovendo ações de acolhimento, orientação e cuidado com a saúde emocional no ambiente de trabalho. A gente tem algumas frentes de trabalho, algumas áreas de atuação importantes, né? Uma delas, então, é vinculada ao Núcleo de Inclusão, Acessibilidade e Diversidade, o NIAD, então, que tem esse olhar para as questões de inclusão, né? E acessibilidade. Então, a gente tenta dar esse suporte também aos nossos servidores e aos gestores quando recebem, por exemplo, um servidor ou um estagiário que seja uma pessoa com deficiência. Né? Hoje a gente tem muitas situações que envolvem transtorno do espectro autista, então quando essa pessoa vai chegar no espaço, né, de poder auxiliar então nas adaptações, dar essa orientação. Né? Nós temos também então o grupo de famílias atípicas, que é um grupo que acolhe, né, dentro dele então servidores, servidoras, estagiários, estagiárias que têm um diagnóstico de alguma neurodivergência. E temos também o grupo LGBTQIAPN+, que é um grupo para tratar justamente dessa questão da diversidade de gênero, né, e das expressões de gênero. E no ano passado, em maio de 2025, nós iniciamos um projeto de acompanhamento de servidores que estão afastados por transtornos mentais e comportamentais, que são licenças mais prolongadas. Então já tem um pouco mais de um ano desse projeto em que a gente oferta uma escuta e um acompanhamento desses servidores durante o período de licença e no retorno imediato ao trabalho. Então a gente consegue fazer um trabalho bem integrado, né, e voltado especificamente para o servidor nesse momento de maior fragilidade, de vulnerabilidade, tentando auxiliar, né, que ele consiga passar por esse momento mais difícil de uma forma que ele conte com apoio e com o suporte, né, do próprio tribunal. Decisões que transformam vidas exigem mais do que a aplicação da lei. Exigem compreender as diferentes realidades que chegam ao judiciário. É nesse trabalho, muitas vezes realizado nos bastidores, que psicólogos e assistentes sociais fazem a diferença na vida das pessoas. De a gente poder ter esse olhar diferenciado, mas integral, né, da proteção que esses sujeitos, dos direitos que esses sujeitos têm, que a gente está ali para ser caminho, para ser ponte, para esse acesso acontecer, né? Tornar a justiça um pouquinho menos fria, um pouquinho mais quentinha, um pouquinho mais humana. Então, ao mesmo tempo que é um trabalho muito difícil, é um trabalho também que nos traz uma recompensa muito grande, porque o mundo está difícil mesmo. Existem muitos casos de violência, os casos aumentam, a gente está falando mais sobre isso, mas saber que a gente pode fazer a diferença um pouquinho, que seja, já é muito bom. A administração do TJRS realizou uma reunião de apresentação do balanço dos primeiros 120 dias de gestão. O encontro aconteceu no Palácio da Justiça em Porto Alegre e reuniu coordenadores de conselhos e comitês, além de representantes de setores que integram a estrutura do Tribunal de Justiça Gaúcho. Durante a apresentação foram destacados os principais avanços alcançados nos primeiros meses de trabalho e as diretrizes que seguem orientando as ações da gestão. No próximo dia 13 de julho, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul realiza a cerimônia de posse de 2 novas desembargadoras. A solenidade será às 14h no auditório do Foro Central 2 em Porto Alegre. Tomam posse a advogada Cláudia Lima Marques e a procuradora de Justiça Heloísa Helena Zigliotto, indicadas pelo governador do estado para vagas do 5º Constitucional. Com as novas magistradas, o TJRS passa a contar com 169 desembargadoras e desembargadores. O evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube do Tribunal.